Oi pessoal, sejam bem-vindos à sétima videoaula de circuitos 1. E nessa videoaula nós vamos ver sobre circuitos em ponte, que são circuitos mais ou menos nesse formato daqui, ó. Esses circuitos, eles são especiais a ponto de ter uma videoaula só para eles, justamente porque eles vão nos dar um probleminha. Se a gente for tentar, só com o que a gente já sabe, tentar achar a resistência equivalente disso daqui, a gente não vai conseguir, porque vai dar um problema, porque olha aqui, ó, não tem nenhum resistor em série com nenhum, e nenhum resistor em paralelo com nenhum outro. Não dá pra gente só juntar isso daqui usando eletricidade básica. Aí a gente vai ter que usar um conhecimento a mais. Só que antes de mostrar como fazer isso, esse circuito daqui de cima, ele também pode ser representado desse jeito daqui de baixo, ó. Só que aqui embaixo tem um fio passando por cima, né, que é esse fio daqui, ó. Justamente por essa visualização, ela tá um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais difícil da gente observar isso daqui, dá pra gente tentar desenhar ele dessa forma daqui, ó. Eu vou mostrar como faz isso agora. Igual aqui, ó. Essa bolinha daqui é só pra indicar que isso daqui tá num pedaço de um circuito maior. Por exemplo, eu finge que eu tenho um circuito inteiro aqui, ó, e tem esse pedacinho daqui, ó. Eu vou mostrar como redesenhar só essa parte daqui. Isso serve pra qualquer circuito que tiver um pedacinho igual esse aqui, ó. A gente pode fazer o quê? Vamos então desenhar essa primeira parte daqui, ó. Aí o que acontece? Tem um resistor que tá para um lado e tem um resistor que tá para outro lado. Então vamos desenhar os dois aqui. De um lado tá o R2 e de outro lado tá o R1. Conectado no R2, olha aqui, ó, a gente tem, se a gente for ver, o R2 aqui, ó, ele tá conectado no R5. Aí o R5 ele vai para outro pedaço aqui do circuito. Então vamos desenhar essa parte aqui também, ó. Então o R2, eu vou colocar que ele tá aqui, ó, conectado no R5. Esse aqui vai ser o R5. E o R5 ele tá conectado no resto do circuito aqui, ó. E também, nesse mesmo pedaço aqui, ó, tem o que? Tem o R3, ó. O R3 também tá conectado nesse pedacinho daqui, ó. Ele também tá conectado junto com o R5 no resto do circuito. Então eu vou desenhar o R3 aqui, ó. Vou desenhar o R3 bem aqui, ó. Então esse é o R3. Aí, olha aqui, ó. O R4 tá no meio do R5 e do R2. E também no meio do R1 e do R3. Ou seja, ele tá aqui no meiozinho, ó. Então isso aqui é o R4. E agora, olha aqui, ó. Isso daqui a gente desenhou dessa outra forma daqui, ó. Aí trabalhar com isso daqui, observar isso daqui, é bem mais prático, né? Para tudo que você quiser fazer. Se você quiser aplicar análise de malhas aqui, você consegue. Você pode fazer o que você quiser aqui, ó. Só que o conhecimento a mais que a gente vai ter nessa videoaula, né? Seria o quê? Que tem como essa ponte daqui, ó, ela está em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Se uma ponte está em equilíbrio, quer dizer que não tem corrente passando nesse carinha aqui do meio, ó. Não tem uma corrente passando nesse resistor aqui do meio. Então, se não tem uma corrente passando, você concorda que eu posso só apagar ele, que não vai mudar nada? Já que não tem uma corrente passando? Aí, se eu apagar ele, o que acontece? Isso daqui vai estar em série com esse já vai estar em série com esse, aí vai resolver todos os nossos problemas, tá vendo? Mas como que a gente vai saber se um circuito em ponte está em equilíbrio ou não? É bem fácil, é só a gente fazer o quê? O produto desse resistor com esse resistor daqui tem que ser igual ao produto desse resistor com esse resistor daqui, ó. Se a gente multiplicar R1 com R4, der um valor. Se a gente multiplicar R3 e R2 e der o mesmo valor, isso quer dizer o quê? Que tá passando corrente por aqui e não tá passando corrente aqui no meio. Se não tá passando no meio, a gente pode apagar o resistor ou o fio inteiro, se a gente quiser, né? Vamos fazer um exercício pra gente ver como que faz isso aqui? Igual aqui, ó. O circuito como exemplo, ficou meio tortinho, só que é só pra gente ter um exemplo aqui de como que a gente vai ver. E você vai ver que é bem tranquilo da gente verificar e mexer com isso aqui, ó. É realmente bem tranquilinho. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ver se é multiplicando isso com isso, se vai dar igual isso e isso aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. 4 vezes 5, para ele estar em equilíbrio, né? Para ele estar em equilíbrio, tem que ser o quê? 4 vezes 5 tem que ser igual a 2 vezes 10. A gente vê logo de cara que vai dar, né? Porque esse aqui vai dar 20 e esse aqui, ó, também vai dar 20. Ou seja, multiplicando as diagonais aqui, ó, eles estão dando o mesmo valor. Então, o que isso quer dizer? Que não tá passando corrente aqui, ó. Se não tá passando corrente aqui, ó, esse resistor não tá servindo de nada, né? Se ele não tá servindo de nada, você concorda que eu posso tirar ele, que não vai mudar nada? Então, como que eu tiro ele? Eu posso tirar ele ou dessa forma daqui, ó, e deixar o fio. Aí o que? Esses dois aqui vão estar em paralelo e esses dois vão estar em paralelo e depois a gente vai juntar como se tivesse em série. Na prática aqui, ó, o que eu fiz foi substituir por um curto-circuito, né? Mas se eu quiser, eu posso também substituir por um circuito aberto, que na prática eu vou fazer o quê? Só apagar a linha também. Se eu vou apagar a linha também, aí o que acontece? Esses dois aqui, ó, eles vão estar em série, esses dois aqui vão estar em série, e depois
é só a gente juntar os dois restantes em paralelo. Então, você pode escolher como você vai fazer. Se você vai substituir por um curto, ou se você vai substituir por um circuito aberto. Então, aqui no caso, eu vou substituir por um circuito aberto e eu vou juntar esses dois aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, ó, eles estavam em série, aí eu juntei os dois e de ambos os lados. Agora, eles estão em paralelo, então eu vou juntar eles fazendo o produto pela soma. Que no caso, isso vai dar esse valor daqui, ó, aproximadamente 4,2857. Então, eu posso substituir os dois por um resistor só, que vai ficar assim, ó. E agora, esses dois resistores aqui restantes, eles estão em série, né? Basta somar os dois e eu vou conseguir descobrir a corrente ou qualquer coisa que eu quiser descobrir aqui. Se eu quiser, a partir disso, descobrir a tensão de cada um desses pontos aqui, eu também consigo. Consigo descobrir o que eu quiser aqui, vou conseguir descobrir. Então, juntando os dois que estão em série, aqui vai passar a ser um 9, né? Isso aqui é a nossa resistência equivalente. A resistência equivalente desse circuito aqui, ó. Então, se a gente quer descobrir essa corrente daqui, basta a gente usar a primeira lei de Ohm, que vai ficar o quê? Tensão dividido pela resistência, que vai dar aproximadamente 1,0769. Então, essa aqui é a nossa corrente. Só que aqui, ó, a gente só conseguiu reduzir a esse circuito daqui, ó, a gente só conseguiu descobrir a resistência equivalente porque isso daqui, ó, ele tava em equilíbrio. Se essa ponte daqui, ó, ela não tivesse esse equilíbrio, se eu multiplicasse as duas diagonais aqui, ó, e não tivesse dando o mesmo valor, aí a gente não pode simplesmente só excluir o resistor aqui do meio. Aí a gente tem que fazer uma conversão. Aí a gente vai ter que usar outras coisas que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. É o conteúdo tranquilinho, a ponte quando ela tá em equilíbrio, né, quando ela não tá, é um pouquinho mais chatinho, só que mesmo assim não é nada muito difícil. Então, qualquer dúvida, botem nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo e até a próxima videoaula.